A paz do Senhor, meus amados, queridos irmãos. Agora podemos compreender, né? Isso serve para o feiticeiro, para o bandista, para o candomblessista, espírita, né? O católico também, tá? Os próprios evangélicos também, né? Reconhecimento. Mas o que acontece, meus amados irmãos? Como é maravilhoso, que delícia a vinda de Jesus aqui nessa terra aqui, né? Que se entregou por cada um de nós, por causa disso aqui que eu vou ler aqui agora aqui, ó, tá? Porque antigamente era tete a tete, o povo diretamente com Deus. Hoje tem Jesus para intermediar, tá entendendo? Como assim intermediar, Eduardo? Nós somos pecadores, não adianta. Somos pecadores, nós tropeçamos. Mas Deus sonda o coração de cada um. Tá entendendo? Deus sonda o coração de cada um. Mas como assim, Eduardo? Sonda o coração de cada um? Ele avalia se teu coração está se ardendo por aquilo que você errou e quer voltar atrás, ou você quer se aprofundar verdadeiramente naquilo ali. Tá entendendo? Eu vou ler aqui agora e eu vou resumindo aqui. Entendeu? O título é: os israelitas pecaram com as filhas dos moabitas. Quem é os filhos dos moabitas? É tipo assim hoje, galera, meus amados. Você é um evangélico. Aí você vai lá, se relaciona com a filha de uma feiticeira. Tá entendendo? Você não sabe qual a intenção, não sabe a atitude da mãe, do pai, da própria filha daquela feiticeira. Entendendo? Por isso que Deus sempre amou seu povo, sempre zelou, e ele não divide a sua glória com ninguém. Entendendo? Divide a sua glória com ninguém. Por isso que eu falo, nem todos que são da direita são fiéis aos da direita. Tá entendendo? Da direita. Judas andou com Jesus, mas o que aconteceu com ele? Muitos sabem aí, entendendo? E eu vou ler aqui agora, aqui, ó. Israel, vou ler do segundo. Estas convidaram o povo ao sacrifício, aos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, com letra minúscula. Tá? Isso aqui, meus amados irmãos, é o livro de Números. Tá? É o Velho Testamento. Aonde Deus, por isso que eu falo, aonde Deus fazia justiça sem intermédio de Jesus. Tá entendendo? Hoje tem Jesus para intermediar pelos nossos erros. Tá? Nossos erros. Por isso que eu falo, cada dia que passa eu amo mais Jesus, eu adoro mais Ele, tá entendendo? Essa palavra aqui eu amo mais, cada dia mais que eu leio eu amo mais ela, tá? Eu amo mais ela, e vamos continuar lendo. E jurando-se, pois Israel, olha só, hein? Que responsabilidade, hein? Tirou o povo do cativo de Faraó, né? Deu a terra prometida. Isso aqui já tinha passado mas o povo sempre errando, vendo a água sair da rocha. Pão caiu do céu, veio do céu, enviado de Deus, veio carne, sombra. De noite fazia coluna de fogo para o povo não passar frio, mas o povo soberbo, duro de coração. Tá entendendo?
Aí, pelos prazeres da carne, tem que ter muito cuidado, meus amados. Entendeu? Ajuntando-se, pois, Israel a Baal Peor. Hoje, isso aqui, Baal Peor, como se você fosse um feiticeiro, um bandista, um macumbeiro. Tá entendendo? Deus não divide a sua glória com ninguém. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo. Toma todos os cabeças do povo. Cabeças são os líderes, tá? E enforca. A ira do Senhor como se acendeu aí, ó. Deus ficou muito irado, tá entendendo? Enforca-os. Enforca. Não sei se dá para focar aí, ó. Enforca-os ao Senhor diante do sol e ao ardor da ira do Senhor. O ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens de que se ajuntaram a deuses estranhos. A deuses estranhos. Nessa atualidade é você ir lá num centro de macumba, tá? Ir lá num centro espírita, tá? Ir lá na igreja católica adorar imagem com reverência, que eu tenho respeito à mãe de Jesus, mas eu não idolatro, não se ajoelho perante aquela imagem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Só existe um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tá, meus Deus amados irmãos? Não caia nessa maracutaia de Virgem Maria, Santa Rita, Padre Cícero, São Jorge. Piorou, tá? Que ele é revenerado na Igreja Católica e no Centro Umbanda, na Quibanda, na Magia Negra. Piorou São Jorge, tá? Não estou dizendo para vocês deixar de adorar. Não estou dizendo isso. Cada um vai prestar conta a Deus o que fez dos seus atos aqui na terra. O que importa é a consciência. Somos racionais. Tá vendo? Isso aqui é o livro dos livros. Tá? É o livro vivo. É o livro de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Deus opera pela obediência, tá? Vamos continuar lendo aqui, ó. E foi, pois, o varão israelita até a tenda e atravessou ambos ao varão israelita e a mulher atravessou a lança aos dois pela barriga. Então a praga cessou, né? Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000 israelitas. Por isso que a palavra de Deus fala: nem todos que nasceram em Israel são israelitas. Nem todos que são da direita são da direita. Tá? Então o que acontece? Tempos atuais. Tem muita gente aí, ó. Isso aí até evangélico também, vale para evangélico também, tá? Muita gente aí em meio a calamidade, assolação, doenças que o médico não conhece, não detecta, tá? Câncer, muitos câncer, muita gente pegando câncer aí, tá? Mas por que isso, meus amados irmãos? É porque Deus, Jesus, dá muita oportunidade. Jesus dá muita oportunidade, mas um dia o cálice do pecado ela transborda, aonde vem as assolações, doenças que a medicina não consegue detectar, tá? Não consegue detectar. Volto a dizer, nós somos racionais.
Tem uns que ainda dá tempo de botar o joelho no chão, reconhecer os erros, e Deus, pela tua infinita misericórdia, entrega a cura. Entrega a cura. O que aconteceu com Jó? Jó foi o seguinte. Eu não vou nem falar da passagem de Satanás lá, lá no céu. Quando for lá prestar com os filhos de Deus, foi prestar conta ao Senhor. Mas quando Jó pegou aquelas chagas todas, Jó reconheceu que tudo aquilo era para testar a fé dele, mediante a tudo aquilo que Deus entregou a ele. Entregou riquezas, entregou terras, tá entendendo? Deus me deu e Deus tirou. Entendendo? Nem tudo que a pessoa passa, às vezes, vem do maligno não, tá, meus amados irmãos? Tudo, às vezes, provém da mão de Deus. Tudo provém, às vezes, da mão de Deus. Mas voltando a Jó, porque a vida e a morte estão na mão de Deus. Volto a dizer, voltando a Jó, Satanás, vai lá, tira tudo de Jó. Então Satanás foi lá, tirou a vida dos filhos, dos gados, tirou, veio o furacão, né? Tirou os bens todinhos de Jó, veio as chagas. Mas Deus falou assim, ó, não toca naquela vida. Não toca naquela... Então, resumindo o quê? Se você tá lá na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Satanás, ele pode muito bem tirar a tua vida. Tá? Tirar a tua vida. Não, você simplesmente, você que faz essa atrocidade toda, que bota uma oferenda ali na encruzilhada, na beira de uma cachoeira, você simplesmente é uma marionete do diabo. Por que ele não te mata ali na hora? Porque através de você, ele vai levar muitas almas para o abismo. Até o dia que você não prestar para ele mais, e levar vocês também. E você também que está fazendo essa atrocidade toda. Entendendo? Porque diabo, meu amigo, o único que ama a gente, que se entregou por nós, foi o todo maravilhoso Jesus, por intermédio de Deus. Entendendo? E se o maligno ainda não encostou a mão em vocês, é porque Jesus ainda tem misericórdia da vida de cada um de nós. Tá? É por isso que eu falo, cada dia que passa eu amo mais Jesus, eu amo mais essa palavra aqui. Ela é a bússola, entendeu? Ela é a bússola. Porque se hoje eu estou aqui falando com vós aqui, é porque a misericórdia de Deus se renovou na minha vida. E na vida de cada um que se levantou hoje para buscar teu sustento, entendendo? Atrás de uma porta aberta. Jesus, ele é maravilhoso. Entendeu? Mas um dia a porta da graça vai se fechar. E eu creio, entendeu? Eu creio que há tempo para muitos ainda. Entendeu? E um dia o amor vai se acabar. Entendeu? E tudo teu tempo determinado nessa terra. Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de reproduzir e há tempo de colher. O tempo da ceifa também. Essa fica a reflexão para os meus amados irmãos, tá? Principalmente para os católicos, espírita, umbandista, porque um dia a taça da ira se transborda, e o dia que ela se transbordar e vocês não se retratar, aí eu creio numa coisa, seguinte: ninguém desce o abismo sem antes ter conhecido a palavra de Deus. Não adianta, tá? Passagem do rico e Lázaro. Lázaro jazia do resto do rei, né? Mas um dia veio e o rei tinha as melhores regalias ali, comido bom do melhor.
E Lázaro comia, disputava com os cães ali, dos farelos ali. Mas o que aconteceu? Um dia, o Senhor recolheu os dois. Só que o rico foi para o Hades, tá? É o abismo, dor e ranger de dente. E Lázaro foi para o seio de Abraão. E o rico falou: Senhor, pede a Lázaro, porque o rico, lá de baixo, ele via tudo que acontecia lá no céu. E o rico falou assim: Senhor, pai Abraão, pede a Lázaro que molhe pelo menos a ponta do dedo dele para mim, porque o tormento aqui é muito grande. E o rico falou assim: me dá a oportunidade para eu voltar e falar para meus irmãos que isso aqui existe. Mas Deus falou assim, ó, agora resumindo tudo, o rico e Lázaro: não tem meus profetas? Não tem Jeremias? Não tem Abraão? Não tem Jeremias, meu profeta, Isaías? E esses tempos atuais não é diferente, não adianta. Estamos aí para pregar a palavra de Deus, para pregar a verdade, tá? Deus é amor. Muitos pastores pregam só isso, Deus é amor, mas esquece que Deus também é fogo consumidor. Tem medo de perder os irmãos, tem medo de perder isso aqui, ó, os dízimos, tá? Volto a dizer, muitos não prega só a metade do amor, entendendo? Mas não pega o outro lado. Aí fica essa reflexão aí, tá, meus irmãos? Espero que os irmãos aí analisem, se retrate, tá? Porque os tempos, estamos nos tempos do fim, difíceis, e Satanás cada dia que passa se ira mais ainda, porque o tempo dele está próximo de ser lançado lá no lago de fogo ardente, e dos desobedientes também. Fica na paz, meus irmãos. Um dia abençoado para você.